Queridos e queridos irmãos e amigos do nosso programa Histórias e Profecias, muita paz para todos vocês, que o Senhor Jesus continue abençoando os vossos lares, as vossas vidas. Como nós prometemos no programa passado, hoje eu quero falar sobre o Ano Novo. Nós falamos do Natal, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e a todos os nossos queridos irmãos e amigos que compartilharam, me comunicando. Compartilhei para várias pessoas, vários amigos, deu para entender sobre o que o irmão colocou. E nós vamos agora falar sobre esse assunto tão importante. Não sei se dá para vocês verem aí direitinho, que é o calendário gregoriano, não é? Esse calendário que está em vigor hoje. Eu vou ler alguns textos aqui, os trechos desse calendário, que está se cumprindo exatamente o que a Bíblia disse, né? Que viria alguém que cuidaria de mudar os tempos e as leis. Algumas Bíblias dizem a lei, não é? Mas na realidade alguém veio modificando os tempos e as leis. Então aqui nós estamos diante do calendário que leva o nome, né, do seu autor, calendário gregoriano. A origem, Wikipédia, a enciclopédia livre, né, lá na internet, quem quiser pode acessar e tirar uma cópia também para ter o conhecimento sobre esse calendário gregoriano. Diz aqui que o calendário gregoriano é um calendário de origem europeia, utilizado oficialmente pela maioria dos países. Foi promulgado pelo Papa Gregório XIII. O Gregório viveu entre 1502 e 1585. A 24 de fevereiro de 1582, pela Bula Intergravíssimas, em substituição ao calendário juliano implantado pelo líder romano Júlio César, que viveu entre o ano 100 e o ano 46 antes de Cristo. E isso é a fonte, né? Como foi o que Gregório ele veio aperfeiçoando, vamos dizer assim, o calendário juliano. Como convenção e praticidade, o calendário gregoriano é adotado para demarcar o ano civil no mundo inteiro. É interessante que atingiu o mundo inteiro, porque profecia, não é? É o que nós falamos, histórias e profecias, é isso, nós contamos a história, contamos a profecia, contamos a profecia, contamos a história. Então nosso programa tem essa finalidade, contar a história e a profecia. Está aí na internet para quem quiser ver, né? Não é invenção nossa, nós não estamos inventando isso daqui, isso existe. E agora vem a história, né? A história diz que o Papa Gregório XIII reuniu um grupo de especialistas para corrigir o calendário juliano. O objetivo da mudança era fazer regressar o equinócio da primavera para o dia 21 de março e desfazer o erro de 10 dias. Então, o que ele estava preocupado? Ele estava preocupado em corrigir o calendário juliano e trazer o equinócio da primavera para o dia 21 de março e desfazer um erro de 10 dias existente na época. A comissão preparou um documento, o Compêndio, em 1577, enviado no ano seguinte aos príncipes e matemáticos para darem o seu parecer. Então ele convoca aqui pessoas entendidas, né? Matemáticos, príncipes, pessoas de gabarito. Após 5 anos de estudo, foi promulgada a Bula Papal Intergravíssimas. Neste grupo de estudiosos, presta atenção, participaram
Christopher Clavius. Ele viveu de 1538 a 1612. Era um jesuíta alemão, sábio e matemático, porque o homem era muito dotado de sabedoria. Ignácio d'Arte, ele viveu de 1536 a 1586. Dominicano, matemático, astrônomo e cartógrafo italiano. Então era um homem também muito sábio e inteligente. O outro era Luigi Giglio. Ele viveu de 1510 a 1576. Ele era um médico, filósofo, astrônomo, cronologista, era um italiano. Então vocês percebem que eram homens dotados de um parecer muito importante, um conhecimento muito profundo dessas coisas, né? Do tempo. Vamos lá. A bula pontífice também determinava regras para a impressão dos calendários. Tinha regra, não podia ser de qualquer jeito, com o objetivo de que eles fossem mantidos íntegros e livres de falhas e erros. Era proibido a todas as gráficas, com ou sem intermediários, publicar ou imprimir sem autorização expressa da Santa Igreja Romana. Então eles ficaram com esse patrimônio e ninguém podia publicar, a não ser com uma ordem expressa, por escrita, né? Da Santa Igreja Romana. O calendário de martirógio, em conjunto ou separadamente, ou ainda de tirar proveito de qualquer forma a partir deles. Ninguém podia tomar vantagem. Hoje não, hoje faz os calendários, faz as propagandas, não é? Todas as empresas, a maioria das empresas faz isso, aproveita o calendário, a folhinha, né, que eles falam, para fazer suas propagandas lá, mas todas têm que estar coerentes com a determinação de Roma. Qual era o castigo? A pena de perda de contratos e de uma multa de 100 ducados de ouro a ser paga à Sé Apostólica. Então eles aproveitaram desse calendário para também lucrar, não é? Um patrimônio da igreja. A não observância ainda punia o infrator pela pena da excomunhão, ficava sem comunhão, que era o latai sentencioge e outras tristezas, não é? Quem fizesse fora da autorização deles ia pagar muito, ia ficar também sem a comunhão, seria excomungado. Bom, oficialmente o primeiro dia deste novo calendário foi 15 de outubro de 1582. Então, 1582 foi ofício segundo, aqui a informação da internet, foi o primeiro dia do novo calendário oficializado. Bom, as mudanças em Portugal, a aplicação da bula da reforma gregoriana e o calendário gregoriano entrou em vigor na data determinada pela Santa Sé. Portugal é um país católico, né? Em virtude de uma lei de Filipe I de Portugal, assinada em Lisboa em 20 de setembro do mesmo ano e escrita em português de acordo com as garantias aprovadas nas Cortes de Tomar em 1581, quando foi proclamado rei de Portugal. Foram omitidos 10 dias do calendário juliano, deixando de existir os dias 5 a 14 de outubro de 1582. Acabou esses dias, deixaram de existir. A bula ditava que o dia imediato à quinta-feira, 4 de outubro, fosse sexta-feira, 15 de outubro. Tem poder, né? O poder deles para modificar os tempos, e aí está mostrando o que nós já falamos, o poder da força dessa Igreja de Roma.
Os anos seculares só são considerados bissextos se foram divisíveis por 400. Dessa forma, a diferença atraso de 3 dias em cada 400 anos observada no calendário juliano desapareceram. O calendário juliano ficou desaparecido. Corrigiu-se a medida do ano solar. O ano gregoriano dura em média 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos, ou seja, 27 segundos a mais do que o ano trópico. Então vocês percebem que o ano é solar, quando a Bíblia fala lunar. Percebe que como diz que cuidaremos aos tempos, mudou realmente. Está comprovado a mudança, não é? Do calendário bíblico de Deus, que é lunar. Está lá Isaías, né? Isaías 66 fala que na nova terra será de um sábado a outro sábado, uma semana, e de uma lua nova até outra lua nova. Então a Bíblia fala que é de sábado, o 7º dia da semana, e a lua nova, que é o início de cada mês, né? De uma lua nova até outra lua. Nós já falamos isso em outros programas, que quem determina a maré, né? Maré alta, maré baixa, gravidez da mulher, na agricultura, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de cortar madeira, o que manda é a lua. Né? Nós falamos já que a gravidez da mulher não são 9 meses, são 10 luas, não é? Nasceu de 7 meses, não, nasceu de 8 luas, né? Que é o ciclo lunar que a Bíblia fala, não é? A Bíblia não fala em sol, mas aqui vocês estão ouvindo que o calendário, o ano é solar, modificou a lei. Críticas. O calendário gregoriano apresenta alguns defeitos, tanto sob o ponto de vista astronômico, como o seu aspecto prático. Por exemplo, o número de dias de cada mês é irregular, 28 a 31 dias. Quando o ciclo lunar de uma lua nova ou outra lua nova, há uma variação entre 29 e 30. Então, mas o calendário gregoriano é 28 fevereiro, 28, 29, no ano dos bissextos, aquele negócio todo, e 30 e 31. Nenhum ciclo lunar vai de 28 ou de 31, nenhum ciclo. Então, o ano estabelecido por Deus é 29 ou 30 dias, que é o ciclo da Lua, que foi Deus quem fez isso, não é? Outro problema é a mobilidade da data da Páscoa, que oscila entre 22 de março e 25 de abril. A Páscoa é outra história, porque a Páscoa é a saída do Egito, é a libertação do Egito, e que a igreja romana trouxe para ela, né, como se fosse dela, como se ela estivesse lá no Egito, como se tivesse saído do Egito, quando não aconteceu isso com a igreja de Roma. Mas para perseguir a Bíblia Sagrada, ela fez isso e colocou essa oscilação entre 22 de março e 25 de abril, perturbando a duração dos trimestres escolares e de numerosas outras atividades econômicas sociais. Mas ela impôs e todo mundo obedece, né? Interessante isso. A mudança do calendário gregoriano deu-se ao longo de mais de 3 séculos. Primeiro foi adotado em Portugal, Espanha, Itália e Polônia, e de modo sucessivo pela maioria dos países católicos europeus. Os países onde predominava o luterianismo, o anglicanismo, tardaram a adotá-lo, caso da Alemanha, na Baviera, na Prússia e demais províncias. 1700, e Grã-Bretanha, Inglaterra e países Gales em 1752. A adoção deste calendário pela Suécia foi tão problemático que gerou o dia 30 de fevereiro. A China aprovou em 1512
a Bulgária em 1916, a Rússia 1918, a Romênia em 1919, a Grécia em 1923 e a Turquia em 1926. Então, houve resistência, claro, houve lutas, houve controvérsias, mas os países foram adaptando, né, esse calendário gregoriano nos seus anos civis, né, e foi adaptando essas coisas na mudança estabelecida na Bíblia. A Bíblia diz que cuidaria de mudar os tempos e as leis, e de fato isso aconteceu, como nós estamos provando aqui nesse gráfico, né, que eles colocaram aqui, os anos que foram adotando o calendário gregoriano. Alguns povos conservam outros calendários para uso religioso, inclusive com cronologia diferente da adotada pela Igreja Católica Romana, conforme proposta feita por Dionísios Exigum, monge romeno. O marco inicial da cronologia cristã tem como data o nascimento de Cristo. Então viveu a hora cristã. O judeu não fala era cristã, fala era comum, né? Que é a mesma era cristã. Segundo o calendário gregoriano, hoje, lá em 2018, 20 de dezembro de 2018, para essa mesma data, outros calendários apontam anos diferentes, não é? Como Ab Urbe Condita, eles marcam 2771. Para o calendário gregoriano 2018, eles estão 2771 em 2018. Essas datas de 2018. Calendário babilônico 6768. Calendário Abaí 174, 175. Calendário budista 2562. Calendário hebraico 5.778, 5.779. Calendário hindu 2074, 2075. Calendário hindu Shaka 1940, 1941. Calendário hindu Kali 5.119, 5.120. Calendário hológeno 12.018. Calendário iraniano 1396, 1397. Calendário islâmico 1439, 1440, entre outros. Então, embora esses países tenham o seu calendário próprio, né, a sua demarcação própria, adotaram também o calendário gregoriano. Os dias de semana e meses. Dia, unidade fundamental de tempo, adotado pelo calendário gregoriano, um dia equivale a 86.400 segundos de tempo atômico internacional. A semana é um período de 7 dias, como conservou as 7 dias, né, da criação, lá de Gênesis capítulo 1, entrando ali pelo 2. Atualmente, muitos utilizam a segunda-feira como primeiro dia da semana, por ser considerado o primeiro dia útil, né? Porque colocou isso, o primeiro dia da semana, como sendo o dia do sol, né? Que era o dia do sol, para o dia do Senhor, e colocou um feriado do primeiro dia da semana como primeira-feira, né? Primeira-feira é o primeiro dia de trabalho, segunda-feira, segundo dia de trabalho, e assim por diante até o sexto dia, ou a sexta-feira, né? Essa feira é trabalho, dia de trabalho. Mas aqui tem uma coisa interessante que eu vou passar para vocês, que está aqui o nome dos meses, que também foi modificado, claro, né? Porque Gregório colocou o nome dos seus ídolos, não é? Dos ídolos,
para homenagear esses ídolos. Então vamos lá, o nome do mês, janeiro, que é o primeiro mês do ano gregoriano. Foi dedicado ao deus romano das portas, passagens, inícios e fim, que foi Jano, né? O Jano tinha uma face para frente, outra face atrás. A face da frente olhava o ano que estava começando e a de trás olhava o ano que estava terminando. Então ele colocou o primeiro mês, janeiro, ao deus Jano. Fevereiro, Febro, deus etrusco da morte. Interessante, hein? Fabriurus mensis, mês da purificação em latim. Parece ser uma palavra de origem sabina. É o último mês do calendário romano anterior a 45 a.C. Então, era o último mês, né? Porque março seria o primeiro mês. Veja que mudança, é uma mudança terrível, né? Marte era o deus romano da guerra e foi recebido lá em março, né? Foi dedicado ao deus Marte. Abril é o 5º mês do calendário gregoriano, aliás, é o 4º mês, desculpe. Abril é o 4º mês do calendário gregoriano e tem 30 dias. O seu nome deriva do latim april, que significa abrir, numa referência à germinação das culturas. Outra hipótese sugere que abril seja derivado de apro, o nome etrusco de Vênus, deusa do amor e da paixão, além de ser o único mês que termina com L, ou ao invés de O, né? Abril com L. Maio, o mês de maio, é o mês da deusa romana Maia Maestas. Então, é o outro deus. Juno, deusa romana, esposa do deus Júpiter. Então, vocês observam que esses meses foram dados em homenagem a esses ídolos, né? Esses deuses. Agora, julho, fazendo a média aqui com o Império Romano, julho é general romano. O mês era anteriormente chamado Quíncio, ou 5º mês do calendário de Rômulo. Então, julho é o 5º mês, mas foi dado em homenagem ao imperador Júlio César, o general, diz aqui na internet, né, que era o general romano. E vamos lá. Augusto, primeiro imperador romano. O mês era anteriormente chamado de Sextil, ou 6º mês do calendário de Rômulo. Setembro, septem, 7 em latim, o 7º mês do calendário de Rômulo. Outubro, octo, 8 em latim, o 8º mês do calendário de Rômulo. Novembro, 9 em latim, o 9º mês do calendário de Rômulo. Dezembro, 10 em latim, o 10º mês do calendário de Rômulo, né? Ela tem também o ISO, né? 8.601, esse calendário, que acabou sendo internacionalizado, né? A Organização Internacional para Padronização, né, é utilizada para representar data e hora. Especificamente, esta data define elementos e dados e formatos de intercâmbio para representar a manipulação, datas e horas. Então, vocês observam que até um reconhecimento internacional desse calendário que subjugou o povo todo, né? O mundo todo foi após esse calendário, está indo após esse calendário. Aqui tem as referências,
e que vai tomar nosso tempo, mas vocês podem entrar aí na internet e vocês vão ver direitinho isso daí. Então tem a bibliografia, as ligações externas, então o que diz esse calendário gregoriano, muito importante, né, que fez mudanças significativas a partir então de 1582, no mundo, né, religioso ou não, e esse patrimônio é da Igreja de Roma, né? Então o calendário gregoriano, ele ajusta o calendário astronômico pela uma bula, uma imposição, e assim está aí determinado essa mudança feita, né? Eu não li as semanas, vale a pena a gente meditar um pouquinho nas semanas. Eu esqueci de passar para vocês a semana. Veja aqui, nome dos dias da semana, do latim. Domingo, que é o que nós conhecemos normalmente aqui no Brasil, pelo menos. Dias dominica, aut solis, dias. Dia do Senhor ou dia do Sol. Então, o primeiro dia da semana que é dedicado ao dia do Sol, por Constantino, né, o imperador Constantino. A igreja trouxe como se fosse o dia do Senhor Jesus, mas o dia do Sol. Isso fica bem claro, essa substituição, como o Natal, nós falamos no Natal. Natal é a festa anual do Deus Sol, ou Deus Mitra, ou Deus da Mitra, como queiram. Mas que trouxe para a igreja como se fosse o nascimento de Cristo, que jamais aconteceu isso. Cristo jamais nasceu dia 25 de dezembro. E jamais o primeiro dia da semana foi dedicado ao Senhor Jesus. Jamais. Né? Porque o dia do Senhor Jesus é o sábado, o sétimo dia da semana. A segunda-feira, lunae dies, dia da lua. Então a segunda-feira é o dia da lua. A terça-feira é martes dies, dia de Marte. A quarta-feira, Mercúrio dias, dia de Mercúrio. A quinta-feira, Joves dias, dias de Júpiter. A sexta-feira, Veneres dias, dias de Vênus. E o sábado, Samini dias, dia do Saturno. Quando a Bíblia diz que o sábado é dia do Senhor, né? O santo sábado do Senhor, da Bíblia, foi transferido para Saturno. Então pegou os astros e modificou a Bíblia Sagrada, modificou a semana, né? Modificou o mês, modificou o ano, colocou um calendário solar, quando a Bíblia é lunar. Né? Porque Deus, quando fez os dois grandes astros, né? Os dois grandes instrumentos, ele fez o sol para governar o dia. Jesus falou, não tem 12 horas o dia, a influência do sol, a claridade do sol. Quem anda de dia não tropeça porque nele tem luz. Quem anda à noite tropeça porque nela não há luz. Mas Gregório misturou tudo. Deu meia-noite para o dia que está terminando e outra meia-noite para o dia que está começando. O que Deus separou lá em Gênesis, separou a luz das trevas, Gregório juntou a luz com as trevas. É uma afronta muito grande. Né? E o mundo vai nisso. O mundo vai nesse embalo. Né? O mundo vai nessa caminhada. Né? E agora, à meia-noite do dia 31, agora, sexta-feira, começa lá pelos bandas da Austrália, por ali, que será a primeira meia-noite, né? Ali começa lá os foguetórios, aqueles luminosos, né? E todo mundo se abraçando e desejando um feliz ano novo, quando nós estamos ainda no mês 10. É muito interessante isso. E é complicado, porque março era o ano que começava o ano letivo. Não sei se vocês que estão me assistindo, vocês são desse tempo, não é?
março começava o ano letivo. Os políticos tomavam posse, pelo menos no Brasil, em março, não é? Governador de estado, presidente da república, prefeitos, não é? Senadores, deputado federal, deputado estadual, vereadores, todos tomavam posse em março. Porque vejam, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro é 7, como nós vemos lá. Setembro, outubro 8, novembro 9, dezembro 10, janeiro 11, fevereiro 12, equivalente a esses meses. Então a mudança que foi feita é muito grave, não é? Mas as pessoas não dão conta disso, não sabem disso. E nós, por isso que nós trazemos para vocês as histórias e profecias. Nós provamos através de documentos que foi mudado. E provamos aqui a mudança, não é? Que Daniel falou. Daniel escreveu e disse assim, olha, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos. Tempos é isso. Tempo é segundo, minuto, hora, dia, semana, mês e ano. Isso são marcações de tempo, não é? Ora, o dia de pôr do sol, colocou de meia-noite a meia-noite. Isso é grave, mas as pessoas não dão conta disso. Então aqui proferirá palavras contra o Altíssimo e destruir os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Essa minha Bíblia diz lei, mas são as leis que mudou. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e metade de um tempo. Então, foi naquela supremacia de Roma, não é, que terminou em 1798, mas a mudança, 1582, foi feita e está aí no mundo. E aqui diz, no capítulo 8 de Daniel, versículo 12, e o exército foi entregue como sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Pegou a verdade da Bíblia Sagrada, jogou por terra, colocou os seus marcos, fez isso e prosperou. Pensem nisso, queridos irmãos e amigos. Pensem nisso, que esse calendário que começa agora, nós estamos no mês 10 ainda, viu? E essa festividade não é bíblica. Como o Natal não é bíblico, essa festividade também não é bíblica. É de Roma. Roma impôs, fez isso e prosperou. Fiquem com Deus, que Deus possa abençoá-los, que vocês possam entender essas histórias e essas profecias e falar, como eu falei no programa passado, o que Paulo recomendou: fugir da idolatria. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.